E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Yosakura Fêmea, episódio 25, mas vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. Bem galera, vamos falar logo deste episódio interessante. Ele volta um pouquinho antes dos momentos que o Tai e o Koshi chegaram lá, mas já começaria a cena. E aqui é focado inicialmente nessa conversa dos caras. E é nos revelado que eles não podem atacar o Makoto por agora, porque o sistema vital dele está conectado ao sistema de explosão. Qualquer dano no Makoto nesse momento, qualquer dano feito no Makoto neste momento, resultará na explosão da ilha e no liberamento da Hazakura. Então eles não podem atacar e tem que deixar a Shion cuidar disso por enquanto. O que, bem, vai ser um complicado, porque o cara, Makoto, vamos dizer assim, ele começa a falar do Nanau, ameaçar, mostra um vídeo do Nanau lutando contra aquele cara de óculos e aquela ursinha. O Nanau, não ursinha, o Nanau tá salvando as cobaias, tentando fazer elas fugirem, enquanto lida com esses dois. Uma hora o cara libera sonífero, mas o Nanau é forte, consegue lidar com esse sonífero para dispersar ele. Só que ele ainda tá um 2v1. Só que chegaram os reforços que estavam previstos, que foi a Hinagiko, o policial, para dar uma segurada. E ele diz: o Su e o parceiro dele chegam ali para lidar com a Ai e liberar o cara pro Nanau cuidar dele. E aqui, mais uma vez, é revelado o passado desse cara. Não que como se o passado dele tivesse sido revelado antes. É só que mais um membro da Tampouco tem seu passado revelado. E, cara, a vida dele foi assim. A família dele, a filha e a esposa, morreram por causa de poluição de empresas, de fábricas que não tratavam disso. E muita gente adoeceu. Ele não foi o único. Eles tentaram processar, mas essas empresas estavam sendo financiadas pelo governo. Então eles perderam e foram descredibilizados pela mídia e pela internet, fazendo a vida dele ser uma merda. E ele, que estava contaminado com esses produtos químicos e ia morrer, foi chamado pelo Machita, o Makoto. E é tão pouco, sempre vai atrás de pessoas que não tem nada, perderam tudo, foram nas piores situações de tudo, até, por exemplo, a Ai, que eu errei e acertei ao mesmo tempo sobre ela. Ela sofre abuso, mas não é do cara que tá cuidando dela, o cara do gás. Era da mãe dela, que batia nela. E o cara lá do gás salvou ela com o Makoto. Ele mais salvou ela, da mãe, e trouxe ela pra cá. A gente já ficou feliz. Cara, há tão pouco, até parece uma empresa legal, um grupo legal, por assim assim. Só que ela não fala que algumas das pessoas tiveram a vida manipulada pelo Tampopo. Algumas delas tiveram suas vidas destruídas pelo Tampopo propositalmente. Outras não. Mas ainda assim, mostra o quão arrombados eles são. Então, merecem ser destruídos. Então, o Nanão decide. Cara, eu vou acabar com isso de uma vez. Ele usa o seu florescimento adaptar-se. E ele começa a absorver as impurezas do cara, começa a absorver os venenos do cara. E esses cristalzinhos que estão em volta, são os soníferos cristalizados, estão absorvendo o veneno do ar para assim poder tirar o sonífero. E o Nanau fala que, olha, as pessoas têm a habilidade de se adaptar. Mesmo em situações ruins, elas conseguem se adaptar e sobreviver. Foi isso que ele falou, palavras dele. E eu tampouco tira essa habilidade delas e elas não podem fazer isso. Isso não deve existir. E depois de lidar com esse cara, ele foi cuidar da Ai, que estava morrendo por causa do Akazu, a droga, o Akazura, que, cara, mesmo com pessoas que são compatíveis, ela ainda é instável, perigosa e vai matar ela. E, cara, o corpo dela é composto disso. Sem isso, ela vai sofrer. Só que o cara ali mostrando que gosta dela e foi basicamente um pai pra ela, sacrifica toda a sua Hakazura? Eu esqueci como se fala. Pra ela, porque o corpo dele é composto disso tudo. Então ele acaba morrendo no processo. Que foi algo bem triste, apresentando como é o passado do cara. Bem que eu lembrava que essa luta no mangá era mais. Podiam ter dado uma estendida nela, hein? E daí voltamos para a luta do Taio e Koishiro versus Makoto, que tá tirando um pouco o caso da morte do cara. E ainda o Taio fica puto porque ele já tem uma rixa com o cara lá, mas vê ele desrespeitando um companheiro, assim, deixa ele puto. E o Taio usa sua espada pistola numa nova forma
com um cano amplificado e dispara. Só que o Makoto resiste. E mostra que ele tem um florescimento, mas não é da Hazakura. É um florescimento puro dos Osakuras. O padrão dos olhos dele é dos Osakuras. E fica a pergunta, como isso é possível? E é meio que mostrado como, mas bem de levinho, mas isso deve ser mais trabalhado nos outros 2 episódios ou numa próxima temporada. Então, o cara lá, o Makoto, tem um oferecimento de regeneração. Isso que permitiu que ele vivesse tão tempo. Como assim vivesse tão tempo? O cara tá vivo desde a Segunda Guerra Mundial. O quê? Poxa, que merda é essa? Tá, o cara tá vivo desde essa época, e desde essa época ele pesquisa o sangue Osakura. Ele foi falar que é da Espanha, eu não lembro agora. Mas ele pesquisava para o governo. Não era o governo americano ou outro, era do outro lado. Então, ele pesquisava para tentar descobrir como fazer esses poderes, conseguir usar eles. Mas, ao perderem a guerra, a pesquisa dele foi descartada. E ele não pôde completá-la por esses anos. Então ele foi pesquisando, seguindo essas décadas, tentando fazer os poderes a serem usados do mundo, porque ele vê como um desperdício ficar no monopólio desses poderes para uma família. Isso. E, cara, se os poderes Osaku fossem espalhados, isso daria um caos gigantesco, uma nova ordem mundial se surgiria. Então, eu nem sei o que vou pensar sobre isso. Então, ele corta parte do próprio dedo e o monstro de carne feito das cobaias dele aparece. Ele pode, com a regeneração dele, que é o nome do oferecimento dele, armazenar o DNA das cobaias e usar elas ao seu bel prazer. E ele foge para tentar ativar a autodestruição que a Shon cortou manualmente. Só que o Koichiro resolve usar o Otaku como marionete e lançar ele como uma bala de canhão usando o endurecimento para perfurar aquele bicho. E daí, o Koichiro vai lidar com esse bicho, enquanto o Tai lida com o Makoto. Vamos ver como vai ser esta batalha entre os dois no próximo episódio. E bem, se eu tiver certo, vai ter flashback sobre uma certa personagem bem importante da história. Bem, vamos lá. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais!